Sometimes I get a good feeling. Yeah, 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 yeah. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Forma MIB. Hoje uma discussão super bacana, super especial sobre manejo de via aérea aí com o Dr. Ian. A gente vai ter também aqui a discussão e moderação junto com o Rafael, já vou apresentá-lo também. E para começar, até todo mundo entrar e a gente aquecer aí para a aula, vou começar com algumas questões de via aérea pelo Mentimeter, como vocês estão acostumados já. Só um minutinho. Pessoal, só para dar alguns informes gerais, as aulas que estavam faltando para subir no YouTube já foram atualizadas, tá? Então a gente já está com as aulas lá das últimas semanas disponíveis na nossa playlist do YouTube do Forma MIB, no YouTube da MIB, tá bom? Então, para vocês entrarem aqui com esse QR Code, ou entrar direto pelo site menti.com com esse código 87175839. Então, vamos lá para as questões. Então, paciente masculino, 73 anos, admitido com pneumonia e insuficiência respiratória aguda. Recebeu etomidato e succinilcolina após 3 tentativas de intubação com laringoscopia direta, apresenta dificuldade para ventilação com bolsa válvula máscara, né? O AMBU. Saturação 85%. Qual deve ser o próximo passo? Tem um paciente aí já bloqueado, com 3 tentativas de intubação, sem sucesso, na ventilação com AMBU. Opção: insistir na ventilação com bolsa válvula máscara, continuar tentando intubação com laringoscopia direta, inserir um dispositivo supraglótico, ou então trocar o tipo de lâmina do laringoscópio. Beleza. Então a gente vai passando as questões, depois no final da aula a gente discute algumas dúvidas, tá? Lembrando também que as dúvidas durante a aula vocês podem colocar no QIA, no Zoom, e no final da aula a gente vai passar aí para o Ian, vamos discutir as dúvidas de todo mundo. Próxima questão: succinilcolina pode ser usada de forma apropriada em qual desses cenários? Quando que eu posso usar? História familiar positiva para hipertermia maligna, síndrome de Guillain-Barré, politrauma por esmagamento ou injúria renal com potássio normal. Isso aqui tá mais fácil. Próxima questão: qual desses pacientes não é candidato para uso de bloqueador neuromuscular na indução? Paciente masculino, 18 anos, com insuficiência respiratória por crise asmática. Masculino, 25 anos, com status convulsivo após HSA. Masculino, 30 anos, com abscesso peritonsilar. Ou masculino, 50 anos, com edema agudo de pulmão cardiogênico. Agora são métodos para melhorar a visualização para intubação. Posicionamento, então, abaixar a cama para a altura do punho do médico que vai intubar. Outra pessoa auxiliar na posição, né, a da cartilagem tireoide para cima e para a direita. Terceira opção: colocar o paciente em posição de Trendelenburg. Ou quarto, agachar-se para proporcionar uma linha de visão mais direta.
Essa aqui deu bastante dúvida. Beleza, então, pessoal. Então, eu vou apresentar, então, o Dr. Rafael, nosso colega aí de sempre do FormaMib, né? Então, o Dr. Rafael Moraes, ele é médico intensivista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Fêmea, é supervisor do Programa de Medicina Intensiva do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professor do Programa de Pós-Graduação em Pneumologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da diretoria do ILAS e membro do Comitê Científico da BRICNET. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Raíssa. Que bom participar. Boa tarde a todos. Então, me coube aqui apresentar a vocês o Dr. Ian. O Dr. Ian é médico emergencista, é doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP. O Ian é médico assistente também do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e médico assistente do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ian também é pesquisador colaborador da Mayo Clinics, nos Estados Unidos, e membro da diretoria da Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, grande parceira nossa também da AMIB aí em vários projetos. O Ian é um médico da nova geração, é um médico extremamente curioso, extremamente... Quando o nosso residente, sempre um cara que interagiu assim, muito bem com a gente era um prazer assim, ter o Ian junto com a gente. É um cara que tem uma aula muito dinâmica, é um cara de alto astral e esse é o tipo de perfil que a gente procura aí também, né, de gente para estar junto com a gente nesse perfil de aula. A gente tem aí algumas centenas, algumas dezenas, eventualmente centenas de alunos de programas que assistem. Muitos desses participantes são participantes coletivos e é um prazer para a gente te ter o teu expertise aí em via aérea, esse que é um tema de pesquisa teu, né? Para dividir aí com a gente nos próximos minutos aí algumas coisas sobre esse que é um procedimento ao mesmo tempo tão básico e tão nobre, né? É um procedimento que todos nós vamos passar e que é um procedimento extremamente nobre, no momento da intubação de um paciente, porque é um extremo divisor de águas, né? É um momento que, eventualmente, a gente está preparado para algo super tranquilo e aquilo ali pode se tornar algo vital para o paciente. Os próximos minutos é tudo contigo, Ian, e a gente fica aqui te vendo e te ouvindo. Um abraço, querido. Obrigado pela apresentação, Rafael. Preciso botar umas medalhas no meu fundo aqui, igual você ali. Eu fico olhando as medalhas ali para esse esportista aí. Bom, saudade do pessoal do Sul, deve estar frio aí. Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai começar esse bate-papo. Perfeito. Bom, minha tela está ok. Bom, qualquer problema técnico, eu estou no chat aqui, então qualquer coisa, só falar comigo. Bom, pessoal, dúvidas sempre são bem-vindas. Agradecer mais uma vez o convite da AMIB para estar aqui. Eu sou médico emergencista e assim como considero a terapia intensiva uma especialidade irmã da medicina de emergência, muitas das nossas lutas são similares. E eu vou bater esse papo com vocês aí nos próximos 40 minutos sobre a via aérea difícil e como a gente tem que repensar alguns conceitos por conta das evidências desses últimos anos. Bom, esse sou eu, em fevereiro de 2020, pelo meu sorriso no rosto. Eu estava acabando de sair do meu último plantão noturno lá no Hospital de Pronto-Socorro. E assim como vocês estão na residência, uma hora a residência acaba e muitas oportunidades surgem. Assim como a terapia intensiva, a emergência é uma especialidade que você tem muitos subnichos, né? E a via aérea sempre foi esse nicho que eu fui me aprofundando. A gente montou cursos de via aérea, publicamos um manual só de via aérea na emergência, sempre tentando desenvolver alguma técnica diferente para entubar melhor nossos pacientes e melhorar a nossa didática, ensinar a via aérea, né? Foi o tema do meu doutorado, que eu terminei esse ano, que foi o estudo barco. O estudo barco é o Brazilian Airway Rescue Corporation. É o primeiro registro desse tipo na América Latina, o primeiro registro prospectivo de um país de média renda, e foi publicado recentemente
na Critical Care em 17 de abril. Bom, deu um trabalhão, então se vocês puderem dar uma lida, dar uns views assim para o paper, e ele é bem interessante, todas as análises dele, a gente vai devorar ele aí ao longo dessa aula. E um dado interessante logo de cara, a gente percebe que entubar um paciente crítico, né, que é o paciente no perfil da emergência na UTI, ele tem uma mortalidade de quase 50% no nosso país em 28 dias. Então isso já assusta, né? Isso já quando eu olhei esse dado, você pensa assim, cara, talvez eu tenha que repensar, pisar no freio algumas intubações, porque muitas vezes a gente entende a intubação como um processo quase curativo. Não, esse cara tem que ser intubado, mas a gente não entende o long term, né? Do que é intubar um paciente, botar um paciente em ventilação mecânica invasiva no nosso país. E quando a gente fala em via aérea difícil, né? Seja lá no Difficult Airway, espanhol, eu não aprendi ainda a falar japonês ali como tá ali, mas basicamente, intuitivamente, eu tenho certeza, se alguém bate lá na porta lá do intensivista, olha, tem uma via aérea difícil, ele não dá. Você vai estar imaginando isso aqui. Paciente com uma macroglossia, pescoço curto, alguma deformidade, traqueia desviada, você não consegue hiperestender, ou seja, variáveis anatômicas, tá? Então, intuitivamente, quando a gente fala via aérea difícil, a gente está pensando numa via aérea anatomicamente difícil, tá? Quando a gente olha a literatura desse tema, basicamente a gente está olhando para pacientes que tiveram uma dificuldade em laringoscopia, de intubação, 3 ou mais tentativas de intubação. Bom, por que existe toda essa preocupação em intubar de primeira, número de tentativas? Bom, a gente sabe nessas duas evidências, eu peguei um paralelo emergência e UTI, né, do trabalho da UTI da Audrey de Jong, né, uma grande expoente no estudo da manejo da via aérea, no ambiente de UTI. A gente percebe quanto maior o número de tentativas, o número de complicações aumenta, a incidência de complicações aumenta, assim como na UTI, emergência e UTI. E o barco mostrou exatamente isso também, né? Como a gente pode ver no nosso odds ajustado, você entubar o paciente de primeira, você reduz a chance desse paciente ter um evento adverso grave quase 50%. E a cada tentativa que você oferece, né, extra tentativa, você aumenta a chance em 65%, tá? Então, entubar de primeira importa muito, né? E esse é a primeira pedra angular dessa aula. A gente tem que valorizar a primeira tentativa. Não é aquela coisa, vamos lá, vamos tentar aqui uma vez, aí, se der errado a gente posiciona, se der errado a gente pega outra coisa. Não, né? Entubar um paciente é um procedimento de alto risco. Então, o one and done é um conceito que a gente vai falar repetidamente aqui nesse web seminar aqui. Bom, e aí a literatura, por conta disso, eu preciso saber que paciente que é mais difícil de intubar. Então, diversos estudos trazem essa pergunta sobre tentar prever qual vai ser a maior dificuldade do paciente. Como se tivesse um número mágico da gente, olha, não, esse cara vai ser mais difícil, esse cara eu vou fazer isso, fazer aquilo. Bom, esse estudo foi baseado nesse estudo que surgiu o score de Makosha. Bom, da UTIs francesas, a Audrey Diong fez uma análise de cortes e percebeu que pacientes que tinham uma Lampate 3 a 4, eles tinham um alto odds ratio para intubação difícil. Então, nessa análise, eles perceberam variáveis associadas com o aumento de chance de uma intubação difícil. E esse último critério aqui, eu não sei vocês, mas dói aqui, né? Acho que conversando com o Bruno Bezen, conhecendo o pessoal da Europa, a gente entende que ainda é um especialista que toma conta, né, das UTIs, né? Acho que por isso que tem essa variável, e eu acho que a gente tinha que traduzir ela para a nossa realidade como um intensivista, um emergencista, né, assim como anestesista, são médicos especialistas no cuidado crítico ali do paciente no manejo da via aérea, tá? Então, baseado nessas variáveis, eles montaram esse score, que é o score de Makosha. E tem algumas críticas, assim, planos na emergência, quantos pacientes a gente consegue fazer uma lampate, né? Chega, abre a boca, posiciona aqui em 90 graus, abre a boca, vamos ver se eu consigo ver o palato, úvula. Então, não é tão aplicável, principalmente na emergência, né? Variáveis, o paciente chega comatoso, eu não sei se ele tem apneia obstrutiva do sono, né? Variáveis relacionadas ao operador, como eu disse, né? O fato de ele não ser um anestesista já daria um ponto, enquanto maior uma colcha, maior seria a dificuldade dessa intubação. Bom,
além de problemas de laringoscopia, a gente tem outras pontas da dificuldade anatômica que pode nos atrapalhar, como DEG difícil, que é o dispositivo extraglótico difícil, bolsa válvula máscara difícil, resgatar esse paciente tanto com o dispositivo extraglótico quanto o bolsa válvula máscara, ou a via aérea cirúrgica mais difícil. A gente tem esses mnemônicos, e não vou adentrar agora porque vocês vão entender o meu ponto no final da aula, mas toda via aérea é potencialmente difícil. E a gente tem que se preparar para tal. Eu acho, muitas vezes, uma opinião pessoal, que ter muitos mnemônicos vai te dar, às vezes, uma calma que vai fazer você não se preparar para uma potencial falha. Isso já aconteceu comigo, e é uma das bandeiras que eu carrego, porque se tem uma viária difícil, as pessoas acham que tem uma viária fácil, mas não é bem assim, né? Bom, em relação à prevalência de dificuldade de resgatar o paciente nessa corte de pacientes eletivos que foram entubados no centro cirúrgico, a gente percebe que é raro a gente não conseguir resgatar um paciente, reoxigenar ele com ambu ou com dispositivo extraglótico. Então, 1% ali foi a prevalência dessa dificuldade em resgatar. Bom, a gente tem uma crescente de novos dispositivos e, por isso, as nossas taxas de sucesso em primeira tentativa vêm aumentando cada vez mais. Vamos olhar esse estudo, que é um estudo pivotal, que recomendo a leitura, que é o estudo Intube, publicado no JAMA, que demonstra a prática de 29 países em relação à intubação em pacientes críticos, sejam na UTI, nas enfermarias ou nas emergências. E a gente percebe que intubar em primeira tentativa foi alcançado em 80% dos casos, mais 15% ali na segunda tentativa, né? E menos de 0,5% as pessoas não conseguiram intubar. Então vamos imaginar ali o R1, a pessoa que está começando na carreira agora, das 10 intubações, 8 ele vai intubar de primeira, ali 9 de primeira, ali mais uma ali de segunda, terceira. Então é muito fácil ele começar a relaxar esse procedimento. Não, que preparar material para fazer isso. Não, que vídeo laringo. Não, é só pegar, laringoscopar e passar, é fácil. Então, a literatura vem mostrando que o processo mecânico de intubar a gente está conseguindo contornar muito bem, parece, né? Olha esse dado publicado no JAMA, que foi o estudo, esse foi o estudo BIM, lá em 2018, um estudo unicêntrico, tentou um randomizado entre Filguia versus Buge. Minha ideia não foi trazer a crítica ainda desse dispositivo ou não, mas trazer esse dado. Quando eles usaram Buge e videolaringo, os residentes, que foram principais operadores desse estudo, intubaram em primeira tentativa pacientes com alguma dificuldade anatômica em 96%. 96%. A gente não está falando de magos da via aérea. Eu estive lá em Hennepin, que é um em Minneapolis, são residentes que têm dispositivos legais, um CIMEC e o Buge, e tem um treinamento para tal. Não é ninguém ali com mais de 500 intubações intubando doentes críticos. Não, são médicos que treinam e têm o dispositivo adequado. Então, eles conseguiram atingir 96% de sucesso em primeira tentativa. E quando a gente faz o paralelo, né, em TUB, dados de 29 países, NIR, que é o Registro Americano de Intubação na Emergência, e o barco, a gente vê que a gente tem espaço para melhorar, né? Como vocês podem ver, 74% é a nossa taxa de sucesso em primeira tentativa nas 18 emergências que entraram na corte do barco. Então a gente percebe que a gente pode fazer melhor. Vamos tentar entender por onde que a gente pode trabalhar para melhorar a nossa taxa. E o primeiro ponto é uma questão cultural, né? Acho que todo mundo que trabalha com residente, fez um hospital escola, sabe que a prioridade sempre é daquele que está começando. Ah, não, deixa lá o R1, ou até o interno. E quando a gente olha dado da literatura americana, a gente percebe, desse estudo BIM que eu falei, 83% das primeiras tentativas eram feitas por R3 ou acima, né? Então, 15% foi R2 para baixo. E quando a gente olha o dado do NIR, que foram 17 mil intubações, a gente percebe aqui, olha o R1 aqui. O R1 é aquela pessoa que fica de escanteio, né? O R2, não, ele tem algum número, mas o R3 é quem mais intubou nesses anos da residência. O attending, né, o contratado, o assistente, intubou mais que o R1.
isso já traz uma reflexão cultural que, não, como assim? Nós brasileiros, a gente tem nessa corte entubando pacientes críticos, ali estudantes de medicina. E quando você traz a literatura, eu lembro apresentando esse dado no Congresso americano, eles olhavam com uma cara assim, cara, como assim? Estudante de medicina entubando pacientes críticos na emergência? E eu tenho certeza que na UTI que vocês passaram ao longo ou passaram um tempo atrás, tenho certeza que às vezes tinha um interno e, vamos deixar o interno tentar, né? E quando a gente olha a preferência é do menos experiente, né? Então, você vê que o R1 fez a maior parte das primeiras tentativas, aí depois o R2, aí depois o R3, né? Isso é uma reflexão cultural do nosso país que a gente tem que começar a ponderar, talvez seguir por outro caminho. Além disso, né, a gente percebe aqui embaixo sobre o dispositivo usado. Isso é interessante porque laringoscopia direta, em lugares como os Estados Unidos, é algo que é considerado démodé, fora de moda. As pessoas não têm, né, assim, laringoscopia direta. Então, mas a nossa realidade é diferente, né? 80% das nossas primeiras tentativas foram com videolaringo. Foram com laringo direto, perdão. A videolaringoscopia entrou ali em 15% dos casos. E quando a gente fala dos dispositivos adjuntos, o fio-guia, o buge, 15% das nossas primeiras tentativas foram sem nenhum dos dois, né? Não, fio-guia não precisa disso, buge não precisa disso, né? Então, a gente percebe aqui que tem espaço para melhorar, seja em questões culturais quanto de material. E a gente precisa redefinir o que é sucesso, né? Porque volta e meia a gente está lá na visita. Não, o paciente foi entubado essa madrugada, a intubação foi um sucesso. Entubei ele em primeira tentativa. Ele deu uma paradinha, né? Perdeu, ficou hipotenso, deu ali, ficou PA inaudível, tive que ligar na hora. Será que isso foi um sucesso mesmo? Então, uma das metas dessa aula é a gente redefinir esse sucesso. Ir além, vocês como especialistas, do processo mecânico de entubar, de simplesmente passar um tubo pela garganta de um paciente. E quando a gente fala em sucesso, a gente está falando, sim, entubar esse cara na primeira tentativa, mas também manter ele oxigenando acima de 90% durante todo o momento pré-intubação. Por isso que é bom uma pré-oxigenação, me garantindo um tempo de apneia seguro, manter a hemodinâmica dele preservada o máximo possível, com uma sistólica acima de 90, de preferência, e tentar trabalhar ali com uma tentativa de, no máximo, 90 segundos no momento de apneia dele. Qual é a nossa incidência de evento adverso grave brasileira de intubação em pacientes críticos na emergência? A gente percebe que 1/3 dos nossos pacientes evoluem aí com algum evento adverso grave, ali 32%. Hemodinâmica, instabilidade hemodinâmica em 20% dos casos, sendo esse um desfecho composto, onde a instabilidade hemodinâmica compõe esse desfecho, seguido de hipoxemia grave e parada cardiorrespiratória. Então, 3,5% dos nossos pacientes, de mais de 2.800, tiveram uma PCR peri-intubação. A gente excluiu todas as pacientes com PCR para olhar a incidência desses eventos adversos. Tá? Então, eu posso falar que pacientes não estavam parados antes de intubação, foram intubados e pararam em 3,5% dos casos. E olha que interessante, né? O que acontece peri-intubação importa em desfecho clínico, tá? A gente teve todo um cuidado com a linguagem causal aqui, e a gente percebe, sim, que depois de ajustado para diversas características variáveis, o fato do paciente ter algum evento adverso grave peri-intubação, e Ian, o que você considerou peri-intubação? Até 30 minutos pós-intubação, esse paciente teve um risco aumentado de óbito em 28 dias em 43%, tá? Ele deu uma paradinha. O fato de ele ter tido uma PCR peri-intubação, mais que dobrou o risco dele falecer, ter óbito em 28 dias, tá? Então, o que acontece peri-intubação importa, parece sim importar quando a gente fala em desfecho clínico do nosso paciente. Isso fica visualmente claro nessa curva de probabilidade de óbito do barco. A gente percebe aqui em amarelo, né, os pacientes que não tiveram nenhum evento adverso grave e o paciente que teve uma parada cardiorrespiratória, esse vão aqui, esse gap de piora de sobrevida que talvez fosse evitável, né? Isso é uma pergunta que a gente não consegue responder com esses dados, mas fica o questionamento, né? Durante a faculdade de medicina, a gente sempre fala qual é o risco-benefício dessa intervenção, o risco-benefício daquilo. E eu falo todo dia para os meus residentes que a gente vai entubar um paciente grave. Entubar um paciente grave é risco e risco. A gente precisa saber qual que a gente quer correr.
E apresentando um risco, a gente precisa saber contornar. Se der errado essa minha intervenção, qual é o meu plano B, qual é o meu plano C, tá? Então, risco e risco. Muitos dos casos que a gente vai discutir nessa aula, talvez não tenha uma resposta 100% certa, mas é interessante a gente pensar, se eu fizer isso, se acontecer, o que eu vou fazer para contornar esse problema? Intubar um paciente na emergência, na UTI, o pilar da pirâmide, o objetivo dessa intubação, fazer ele sobreviver e, logo acima, sem comprometimento fisiológico, tá? E por conta de todos esses dados, né, olha, o processo mecânico talvez ele não seja tão difícil. Isso, como eu disse, leva a uma subvalorização desse procedimento, né? Então a gente vai lá, intubaçãozinha, não acaba, não se prepara e pum, não vi nada, né? Bom, se o residente fala para mim, olha, não vi nada, o que ele está querendo me dizer? Olha, não vi nada, nem a epiglote. Então, eu estou diante de um Cormac 4, Ian. Ferrou. Cormac 4. E aí eu paro, reflito. Olha, meu amigo, Cormac 4, a prevalência na nossa população, a gente está falando de uma prevalência ali de 0,5%. Então, ou você está muito azarado, ou o problema não é do paciente, nem do dispositivo, mas de quem está lá entre o paciente e o ambiente, o operador intubador. E esses próximos minutos da aula, eu quero focar em como a gente revê essa técnica, porque é raro um Cormac 4. Não é impossível, mas provavelmente a sua técnica precisa ser melhorada. E é isso que a gente vai bater um papo aqui nesses próximos minutinhos, sobre a sequência rápida, que apesar de ter esse nome de rápido, ela não é tão rápida assim. Ela demora algumas etapas, ela precisa de ser feita algumas etapas para ser feita uma sequência rápida. E a gente percebe que isso gera uma ansiogênese nos nossos residentes, né, Rafael? Ó, chega, vamos fazer sequência. Imagina um R1, o Rafael chega, vamos fazer sequência rápida. O residente já começa, tá, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Ele pega o laringo, introduz demais, não vê nada, começa a se estressar, um ambucai, desmonta. Então, a ideia da sequência rápida, muitas pessoas argumentam que deveria se chamar sequência ressuscitada de intubação, para tirar esse rápido que neurolinguisticamente não ajuda, né? Mas a sequência rápida, ela tem os 7 P's, onde você passa da preparação, pré-oxigenação, otimização ou antigo pré-tratamento, né? Paralisia com indução, posicionamento, passagem do tubo e cuidados pós-intubação. Então, a gente está falando de umas etapas. Se você quer fazer a sequência rápida, você precisa saber, você precisa passar por essas etapas. Então, se você não está vendo nada, a primeira coisa que eu recomendo que você faça é você pensar no erro da sua técnica, respirar fundo e mudar alguma coisa, tá? Igual quando eu ensino laringoscopia direta, eu gosto muito de trazer o conceito da laringoscopia incremental. Que é basicamente, pessoal, se vocês estão intubando um mamífero, no final da base da língua vai ter a valécula, vai ter a epiglote. Então, a base da língua, a linha média dessa região é o meu guia. E a gente joga muita atenção para a laringoscopia. E se você não está conseguindo fazer a laringoscopia, você precisa quebrar ela em etapas. Assim como você tem um grande desafio na sua vida, você quebrar ele em pequenos desafios, talvez seja mais fácil completar esse desafio. Então, tenta quebrar a laringoscopia em etapas. E a primeira etapa vai ser a uvuloscopia. Saber onde está a linha média do meu doente e seguir a base da língua. E quando você vai seguindo, você vai encontrar essa estrutura aqui, que é a famosa epiglote, né? É como se fosse um chapéuzinho. E aí, quando você está olhando para ela, você está fazendo a epiglotoscopia. E aí você vai começar a fazer a valeculoscopia, que é esse espaço virtual aqui da base da epiglote, onde você vai encaixar a ponta do seu laringo, se você estiver usando um laringo curvo, e você vai expor a corda vocal, a glote do seu paciente. Aí sim você está fazendo a laringoscopia direta. Beleza, pessoal? Bom, olha essa demonstração de algum erro clássico do posicionamento da ponta da lâmina curva, né? Então, se você faz o ponto mecânico de força antes da entrada da valécula, você tem menos exposição da glote, tá? Então, encaixa bem, vai até o fim da base da língua, vai na região valecular, ativa a região da epiglote e expõe a glote. Isso aqui também, pessoal, é uma dica de ouro, tá? Como eu disse, às vezes a gente fica focado demais em ver ali a corda vocal, né? Eu quero ver o aritenoide, mas se você ver a epiglote, é como se fosse uma bandeirinha de golfe, né? Não sei se aqui alguém já jogou golfe, eu nunca joguei golfe, mas eu imagino que seja assim, você está lá 500 metros, lá quase 1 quilômetro, um pouco menos, 100 metros, e você não está vendo o buraco. Você precisa botar a bola, é a bola de golfe. Mas você está vendo a bandeirinha de golfe. Então, isso quer dizer o quê? Olha,
Eu não sei onde está o buraco, mas a bandeirinha está ali e a bandeirinha direciona onde está o buraco. Então, o buraco está abaixo da minha bandeirinha. A epiglote é a mesma coisa. Você pode, às vezes, não conseguir enxergar durante a sua laringoscopia a via aérea, mas a epiglote vai mostrar exatamente que a via aérea está abaixo de mim. Então, olha esse vídeo que interessante, né? Você não está vendo, é um Cormac 3, está vendo só a epiglote, você não está vendo corda vocal. Se você joga o buge seguindo a parede anterior da epiglote, você vai onde você quer acertar. É na via aérea do paciente, tá? Então, vou mostrar outros casos para vocês, mas basicamente é esse caminho. E você imaginar a epiglote como a bandeirinha de golfe onde está a corda vocal do nosso paciente. Outra forma de você otimizar a sua laringoscopia é usando a laringoscopia bimanual, tá? Bom, você tem duas mãos, a ideia é que essa mão, a segunda mão, ela fique te ajudando enquanto você laringoscopa, seja aumentando o seu campo de visão, puxando a rima labial do paciente, ou fazendo a manipulação externa laríngea, né? Hoje em dia, antigamente a gente falava, o burp ele é algo muito mais consolidado em literatura científica, mas hoje a gente tem feito mais uma manipulação externa, não ficar tão consolidado no back, upper, right, né? Se você está olhando, então o operador tem a visão direta do que ele está vendo e alguém manipulando a via aérea, ele pode me dizer, olha, para a esquerda está melhor que para a direita. Então, por que não manter para a esquerda, né? E a forma mais descolada, vamos dizer assim, de você fazer a manipulação externa da laringe é por cima da mão de um ajudante. Por quê, Ian? Bom, todo mundo que já fez essa técnica sabe que é aquele momento, tá lá, ô fulano, Rafael, Raiza, segura aqui para mim. Aí tem uma troca de mão. Nessa troca de mão, a pessoa nunca sabe qual é. Nessa troca de mão, o paciente nunca sabe, a pessoa nunca sabe qual é a exata posição, a exata força que estava sendo usada. Então, se você faz isso por cima da mão do ajudante, o ajudante sempre vai saber a força exata que está sendo realizada para melhorar essa visualização. E olha como ela ajuda. Melhora bem o Cormac, a manipulação externa. Então, usem essa carta na manga na hora de entubar os pacientes de vocês. Agora sobre dispositivos, né? Bom, a gente publicou uma meta-análise super interessante mostrando que o uso do buge aumenta as chances de sucesso em primeira tentativa. Entretanto, né, essa é uma discussão bem aflorada, né, sobre usar buge em toda tentativa ou não usar. Eu quero trazer alguns argumentos e justificar a minha escolha, né? Bom, a gente tem essa meta-análise que pegou os estudos randomizados até aqui, mostrando que o uso do buge aumenta o sucesso em primeira tentativa. Essa evidência é o melhor estudo randomizado que a gente tem em relação ao buge, né, que é o Buge Trial, publicado em 2021 no JAMA, um estudo multicêntrico. Mostrou realmente dados neutros, né? A gente percebe que tudo cruzou ali em todos os subgrupos. E aí esse é o argumento que a gente fala, olha, talvez o buge não seja tão bom assim. Mas quando a gente vai no suplemento desse estudo, a gente percebe, se você olhar na figura B, que uma grande parte das pessoas estavam, os operadores, os intubadores, estavam usando o buge ali pela primeira vez, ali pouca experiência com o dispositivo, né? Então, totalmente contrário ao do fio guia, né? Então, basicamente, a gente está percebendo que as pessoas não tinham tanta experiência com o buge assim na hora da randomização. E esse dado, ele reflete algo sobre expertise do dispositivo. Isso me lembrou muito esse dado, que é o estudo Device, publicado no New England, comparou laringoscopia direta com videolaringoscopia. E a gente pode perceber que o videolaringoscópio parece ser melhor em quase tudo. Mas tem um subgrupo aqui que o videolaringo parece que tanto faz. Quem são essas pessoas? Opa, as pessoas muito experientes em laringoscopia direta e as pessoas pouco experientes em videolaringoscopia. Isso quer dizer o quê? Olha, o videolaringo parece ser melhor, mas você exige uma curva de aprendizado com o dispositivo, tá? E o buge é a mesma coisa. Olha essas intubações, né? Essa é uma intubação difícil, esse paciente estava sendo resgatado com a laringe saiu, o tubo entrou, o laringo entrou, opa, visualização boa, vamos lá, vai ser fácil. E na hora de usar o buge, vocês vão ver um problema. O buge não desce. Imagina, é chato, né? Imagina o desespero. Você está lá vendo, você está usando um dispositivo que fala, pô, assisti uma aula no web seminar da MIB que usar buge é bom, mas não estou conseguindo passar o buge, né?
Apesar dele parecer bem intuitivo, ele precisa de uma curva de aprendizado e usar ele da forma correta. Bom, o que está acontecendo aqui, né? O bujo ele está muito angulado, então a traqueia ela desce, né? Ela segue uma curvatura descendente e o bujo ele está indo para cima, sempre batendo na parede anterior da traqueia, né? Então, qual é a forma de você resolver isso? Você pode simplesmente virar o bujo ao contrário e tirar essa parte, essa barriguinha, essa parte mais angulada, ou você pode desangular o bujo, porque os bons bujos eles são maleáveis e moldáveis, melhor dizendo, e você pode melhorar. Mas você percebe que a pessoa está até agora ali tentando progredir o bujo sem sucesso. Essa outra técnica também, esse outro troubleshooting do bujo, o bujo está passado, e a gente percebe na hora de passar o tubo, né, que o tubo está batendo na aritenoide ali posterior do paciente e não vai de jeito nenhum, né? Então o bujo está lá. Olha a aritenoide, ó, prendendo a ponta do tubo. Como resolver isso? O orpedador vai retrair e vai girar anti-horário. Quando a gente faz isso, a gente vai tirar a ponta biselada do tubo e vai sair. Pronto. Então girada anti-horária, 90 a 180 graus. Bom, apesar de falar tudo isso, pessoal, eu queria deixar isso na consciência de vocês. O Bruce Lee, ele fala muito bem isso, né? Ele falava muito bem isso, né? Que eu não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes diferentes, mas do homem que praticou o mesmo chute 10 mil vezes. Eu acho que isso é uma questão de expertise, né? Como a gente viu no The Vars Trial, a pessoa muito experiente com laringo direto não teve diferença de usar vídeo ou não, né? Então é muito mais sobre uma curva de aprendizado que você tem e dominar uma técnica em si. Nesses primeiros momentos da aula, a gente está falando muito sobre viária anatômica, né? Eu queria trazer outras pontas para a gente discutir, né? Esse foi um caso, a câmera vai virar, mas um atropelamento, né? A gente pode perceber o paciente com tórax instável, o R1 está pronto para intubar, né? Eu lembro que era das primeiras intubações do R1, né? Você percebe a cara dele, né? Tá lá, ele está focado no que está acontecendo, né? Ele não sabe o que está acontecendo em volta, é só aquilo para que importa, intubar o paciente. A cirurgia geral do trauma está preparando para drenar, enquanto a emergência está preparando para intubar. E, e é isso, né? Intubação ali na emergência, na UTI, as pessoas, não, gente, chega ali que vai ter uma intubação na UTI do Rafael, vamos parecer uma intubação difícil, vamos lá, né? Então, para todo mundo para ver, e isso com certeza vai exacerbar a forma que o estresse influencia esse procedimento, tá? Um dos casos recentes que eu participei na Santa Casa, a gente faz o time de resposta rápida e alguém ligou o telefone, ó, parada no raio-x. Era um paciente com um anel de cabeça e pescoço, um de base de língua, tinha deitado no raio-x, tinha parado por hipoxemia. No momento que a gente chegou lá, né, a luz não acendia, o material era um material, imagina, um material de via aérea do raio-x, né, a última parada deve ter acontecido lá foi nos anos 90. Então, foi toda uma exacerbação do fator humano para tomar uma decisão rápida, aflorada, do que a gente precisaria de material para manejar aquela via aérea, né? E a gente sabe, lá desde 97, que o estresse ele traz reações fisiológicas, e nesse comparativo com a frequência cardíaca, a gente percebe, a gente consegue definir algumas zonas, né? E os militares fazem muito isso, né? A gente percebe que acima de 120 batimentos por minuto, provavelmente você está começando a perder resposta motora grossa, né? Acima de 150, a visão periférica começa a diminuir, a cognição começa a diminuir, a visão tonelizada, a audição diminuída. Então é comum durante uma ressuscitação de paciente grave, putz, eu nem escutei você me falar com isso, né? Passei um central, aquele central rápido, né? Na hora que você vai passar o fio guia ali no dilatador, a sua mão tá assim, né? Então isso é uma resposta isso é o estresse, né? Mostrando impacto na sua resposta motora. E acima de 175 batimentos, você começa a adotar uma postura passiva de luta e fuga, e você pode ter a liberação esteriana, talvez deve ser aí o terror do R1, né? Se urinar durante uma intubação orotraqueal por nervosismo, né? Mas pode acontecer. É, Esse foi um caso. O próximo caso, pessoal, como toda grande tragédia acontece segunda-feira na hora do almoço, né? Eu lembro que eu estava no meu último mês de residência, estava me sentindo pronto, R3, e chegaram dois pacientes super graves. A gente se dividiu para atender esse paciente. Eu fiquei responsável por um paciente que tinha um ferimento de arma de fogo em tórax.
Vocês reconheceram aqui o doutor Cristiano, né? No hospital de pronto-socorro lá do HPS, a pedido de UTI, é um hospital de 5 andares, o pedido de UTI é com a freada do carro na frente da emergência, e ele já tinha descido para ver se era um candidato à UTI. E eu lembro muito desse cenário de um alto estresse, eu tinha o conhecimento, mas eu não conseguia tomar uma decisão, sentia a minha mão gelada, a minha visão tunelizada, e eu lembro muito de como eu me senti, como eu tentei contornar, mas eu me sentia travado nessa situação. E a gente sabe lá desde 1908, com um estudo em ratinhos e labirintos, que eles iam ganhando mais amperagem, o desempenho no ratinho dele, o desempenho no labirinto ia melhorando, mas passava de um ponto da amperagem do estresse, isso declinava cognitivamente e aí o desempenho deles piorava. Tá? E eu sinto que isso aconteceu comigo. Então, desde então, eu percebo como os fatores humanos influenciam no nosso sucesso em procedimentos, principalmente a intubação traqueal, porque é um ambiente, é um procedimento de alto estresse. Todo mundo olhando. Se você não conseguir entubar, o paciente pode morrer. O que vai ser? Vai perder a confiança da enfermagem, do seu R+, do seu chefe. Então, os fatores humanos estão muito envolvidos nesse procedimento. E é por isso que eu queria trazer para vocês o como se manter no pico de performance. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. O pré-meditatio malorum. Puta, o que o Ian está falando sobre filosofia, quarta-feira, 5 da tarde? Bom, você vai ter uma lógica, pessoal, confia em mim. A ideia é que os estoicos eles faziam uma pré-meditação a um possível mal que porventura acontecia. Putz, imagina, eles viviam na Roma antiga com Nero imperador, tudo podia acontecer. E eles precisavam ser felizes, né? Então a ideia é que a tristeza, a fúria, a raiva vinha de falsas expectativas que nós tínhamos em relação à nossa realidade. Fazendo uma analogia moderna o que está acontecendo. Por exemplo, a gente pega o carro para dirigir, a gente não espera que a gente vai bater o carro, alguém vai bater na gente, receber uma fechada, porque a gente tem uma expectativa que as pessoas dirigem bem, mas as pessoas, nem todo mundo dirige tão bem quanto você, né, meu amigo? Então, você pode receber uma fechada, se sentir furioso. Essa quebra de expectativa gera essa emoção aflorada. O que isso tem a ver com via aérea? Bom, quando eu li o NEP4, que foi o estudo que reportou os eventos adversos no Reino Unido relacionados à intubação traqueal, uma das questões que eles apontaram como algo que poderia ter sido evitado se eles tivessem se planejado para a falha. Failure to plan to play, failure. Ou seja, alinhado às expectativas. Então imagina um anestesista lá que intuba 6, 8 doentes por dia e todos de primeira tentativa, de segunda, não tem problema, e aí um no mês ele não se planeja para falha e tem algum evento adverso grave. Então um grande truque aqui, pessoal, primeiro, é que não existe viária fácil. E a gente tem que sempre se preparar para a falha. É o pré-meditatio malorum. Alinhar a expectativa que você pode falhar. E quando você faz isso, quando você falhar, você não vai ficar furioso, estressado, decepcionado. Você precisa ter um plano B verbalizado com a sua equipe, com você mesmo. Tá? Esse é um estudo publicado pelos nossos amigos lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um estudo brasileiro, um estudo no Jornal Brasileiro, um estudo brasileiro no Jornal Brasileiro. Eles separaram, montaram um carrinho de parada, olha que um carrinho de via aérea, melhor dizendo. Então, todo o necessário para entubar o paciente no plano A está na primeira gaveta. O plano A falhou, eles só abrem a segunda gaveta. O plano B falhou, eles abrem a terceira gaveta. Não fica aquela coisa, gente, pega laringe, número não sei o que na farmácia. Gente, pega não sei o que, o vídeo de laringe, não sei onde. E fica aquela correria e o paciente saturando e o estresse aumentando, tá? Tem um artigo de revisão muito interessante, assinado aí pelo Mike Lowry, que é um ex-militar dos Estados Unidos, um SEAL que virou emergencista, e ele traz artifícios psicológicos para a gente fazer para controlar e performar melhor sob estresse. Uma coisa interessante é a respiração tática, a respiração em quadrado, né? A ideia é você inspirar 4 segundos, segurar o ar 4 segundos, soltar o ar 4 segundos e ficar sem ar 4 segundos. Pessoal, não estou falando para vocês pararem lá, fazer um yoga, uma meditação durante uma recitação. É basicamente para vocês reconhecerem que a sua frequência cardíaca está mais alta, reconhecer o estresse que vocês estão sob pressão e trazer atenção para a sua respiração, tentar reduzir a respiração, reduzir a frequência cardíaca com a sua respiração. Uma outra coisa interessante que eles reportam é a prática mental. O que é a prática mental? Os pilotos fazem muito isso. Puta, vamos decolar um 787. Eu vou puxar essa válvula, vou fazer isso, apertar esse botão. Se apertar isso, eu vou fazer isso. Vou mexer no cockpit, vou funcionar. E, bom, se der algum problema, tiver que arremeter, eu vou fazer isso. Então, a prática mental
extremamente importante. Então, pegar o laringo, eu vou rebater, língua, eu vou seguir, eu vou fazer uvuloscopia, valeculoscopia, laringoscopia, vou passar o tubo com essa mão, se não conseguir, eu vou fazer isso. Então, você repassar o procedimento na sua cabeça melhora a sua resposta à crise, ao estresse, tá? E a outra coisa interessante é a autoconfiança, né? Os psicólogos, se for um estudo basicamente para atletas de alta performance, que eles fazem o self-talk, né? Eu consigo, o paciente precisa de mim, eu tenho treinamento, eu fiz residência, eu assisti o web seminar todos os web seminars da AMIB, o paciente precisa de mim, minhas intenções são genuínas. E a ideia é que você consiga se acalmar e pensar de uma forma melhor e performar melhor durante o estresse. E a outra coisa importantíssima é a simulação de alta fidelidade. É a gente pegar, trazer um manequim para o TI, trazer um manequim para a emergência e, junto com a equipe multiprofissional, atender uma situação atípica. Cara, pessoal, a gente precisa fazer uma crico aqui. Onde está o material? O que a gente vai precisar? Quem é que vai fazer? Quem é que vai ventilar? Né? Então, trazer essa simulação para o ambiente de trabalho. E a gente reconhece problemas locais. Beleza? Pessoal, mas mesmo assim, se a gente sempre está com uma demanda maior que o nosso recurso, seja ele técnico, ou seja, de conhecimento humano, pessoal, hoje faltou enfermeiro, faltou médico, eu estou cuidando de 15 pacientes ao mesmo tempo, ou estrutural, putz, tem que entubar um paciente difícil, eu não tenho ventilaríngua, eu não tenho buge, eu não tenho fibro, a tendência é você reconhecer isso como ameaça. Então é dever de vocês, nosso dever, sempre lutar por recursos melhores técnicos, humanos e estrutural, para que a gente consiga enxergar isso como um desafio. Tá? E é extremamente prazeroso hoje na minha prática, quando chega um paciente com uma viária difícil, como vocês vão ver nos próximos casos, porque eu tenho material, eu tenho a técnica, eu tenho o recurso humano, eu tenho as pessoas me entendem e a equipe está bem alinhada. Tá? Então a gente falou muito da anatomia, agora psicologia, a viária psicológica difícil, e vamos terminar a nossa parte da aula com a viária fisiológica difícil, né? E a gente sabe aí, pelo estudo pivotal, como eu falei para vocês, o estudo Intube, em 29 países, 5 continentes, mais de 2.900 intubações, que tentaram olhar para as incidências de evento adverso grave durante a intubação de emergência. O que eles consideraram como evento adverso grave? Mesma coisa que o Barco considerou, que é instabilidade hemodinâmica, hipoxemia ou PCR. A gente percebe que em 45% dos casos tiveram algum evento adverso grave. Instabilidade hemodinâmica primária, né, a principal, 42%, PCR em 3,1%. E quando a gente põe lado a lado os estudos, usaram as mesmas definições, mesmos tempos, a gente percebe que o Brasil, na emergência, teve uma melhor incidência de eventos adversos graves, uma pior mortalidade, mas a gente se questiona, cara, como é que o que a gente fez de diferente, assim, tanto que a gente teve metade da instabilidade hemodinâmica deles, né? E quando a gente põe lado a lado, olha que interessante, olha qual foi o indutor que eles mais escolheram para entubar. Propofol, né? Olha o etomidata e a ketamina onde estão aqui, estão lá embaixo. Eles optaram mais Propofol e Midazolam. E olha o nosso, né? Na nossa realidade, a gente quase não usa Propofol, tá? E é sabido na literatura o efeito cardiodepressor do Propofol, né? Além disso, eram pacientes que estavam acumulando disfunções orgânicas mais, né? De um sulfa maior comparado com o nosso, e eles usaram mais opioides para intubação. A gente percebe que 51% das intubações foram feitas com opioides ali como pré-tratamento, comparado com a nossa, em 22%. A viária fisiologicamente difícil justamente traz esse conceito. Putz, o que eu não sabia se eu ia conseguir intubar meu paciente, agora eu não sei se o paciente vai sobreviver à intubação. E esse é a chave da viária fisiologicamente difícil. A gente tem esse estudo bem legal que traz um resumo. Eu vou trazer só o conceito-chave dele para vocês, mas um consenso de experts pelo mundo inteiro para como abordar a viária fisiologicamente na UTI. Eles trazem esse infográfico bem interessante, onde primeiro a gente precisa reconhecer precocemente esse paciente, sejam de questões fisiológicas, o paciente obeso, a grávida, né, que tem tempo de reserva de apneia menor do que uma população sem essas comorbidades, o paciente que tem uma fisiopatologia alterada, o paciente já está hipoxêmico a despeito da pré-oxigenação, instabilidade, está com uma droga vasoativa, tem uma disfunção de ventrículo direito ou tem um aumento da pressão intracraniana. E a ideia é que eles sugerem, olha, esse é um paciente que a gente precisa fazer um checklist preparatório para intubar esse paciente e todo mundo verbalizar e alinhar o que fazer se der errado. Pré-meditático, maloram.
A gente precisa preparar ele, vamos levantar a cabeceira, pré-oxigenar ele da melhor forma possível, com VNI, numa não invasiva, vamos otimizar a hemodinâmica dele com o vasopressor, vamos fazer um POC, um ultrassom beira-leito para tentar reconhecer o que está acontecendo com a hemodinâmica dele, vamos evitar usar doses indutoras de propofol e vamos optar por drogas mais cardioestáveis, como a ketamina ou etomidato, e vamos otimizar a primeira tentativa, Vial for first attempt. Vidilaringo para as primeiras tentativas. Então, basicamente, esse perfil de paciente, eu gosto de dicotomizar ele em 2 grandes grupos. Os pacientes que não vão tolerar a apneia, porque ou eles estão muito hipoxêmicos, vamos imaginar aquele paciente na não reinalante, ou melhor, na não invasiva, seja com cateter nasal ou um BIPAP, FO2 de 100%, saturando 88%. No momento que você dá a bloquear, ele vai começar a despencar, né? Talvez é um risco que você vai correr, e a gente tem que pensar em como contornar esse risco. O paciente com acidose metabólica, está com uma frequência respiratória de 40, lavando, PCO2 de 10, biqueirinho de 2, né? um pH de 6,8. Ele não vai tolerar a apneia, como eu gostaria. Ou o paciente muito instável hemodinamicamente, com drogas vasopressoras em altas doses. Todo indutor que eu usar vai ter algum grau de depressão de catecolamina e piorar a hemodinâmica desse meu doente, tá? Vamos imaginar esse caso. É um paciente de 25 anos que chega na UTI de vocês, diabético tipo 1, está torporoso. Ele bateu na emergência e subiu. Assim, não fizeram, assim, deram uma dose de insulina ali e subiu. Torporoso, vomitando, uma PA de 80/40, respiratória 45 incursões por minuto, frequência cardíaca de 120, saturando 97. Sai a gaso, pH de 6,8, PCO2 de 19 e um BIC de 3,3. Caraca, né? Bom, aí fica aquela, putz, olha, tá torporoso, será que ele tá protegendo a via aérea, ele tá vomitando, se ele broncoaspirar, beleza, é um risco, né? Eu não entubá-lo e ele broncoaspirar. Ao mesmo tempo, fazer intubação no traqueal nesse paciente como ele está agora, fazer uma sequência rápida, dar apneia para ele, o PCO2 vai começar a subir, o pH vai começar a cair, né? É um paciente que ele pode também estar no componente hipovolêmico, pré-carga pode estar no chão dele, e eu vou diminuir ainda mais a pré-carga. Então, será que qual o risco que eu quero correr? E a ideia, quando eu falo risco e risco, é essa. É você ponderar riscos das suas atitudes, das suas abordagens, né? E nesse cenário, eu considero o melhor cenário você repensar a intubação, ressuscitar ele o máximo possível. Tentar levantar a cabeceira, aspirar, tentar otimizar ele para que ele consiga melhorar tanto o neurológico dele quanto a hemodinâmica dele, para aí você considerar a intubação traqueal nesse paciente. A gente sabe que 60 segundos de apneia, o pH ali vai cair em torno de 0,15 e o PCO2 vai subir em torno de 12 a cada 60 segundos, tá? Então, não é que 1 segundo de apneia ele vai estourar ou cair 3 pontos de pH, mas é algo a ser considerado quando você vai intubar um paciente acidêmico, né? Uma outra coisa importante que a gente muitas vezes esquece é o Shock Index. O Shock Index, pessoal, é um marcador independente de PCR peri-intubação. Então, não é que por que o paciente não está hipotenso, às vezes ele está com uma histórica lá de 100, mas está com uma frequência cardíaca de 130, 140, ele está com um Shock Index alterado, maior que 1, ele tem uma chance aumentada de evoluir comparada à peri-intubação. Então, a ideia é que nisso reconheça essa gravidade, esse sinal de alerta, esse red flag, e tente tratar ele antes de intubar. Comece com a droga vasopressora, joga o Shock Index mais próximo ali do 0,9 para você intubar ele com uma segurança maior, beleza? Como se preparar, então? Um grande mantra desse cenário é otimizar antes de intubar, ressuscitar antes de intubar, reanimar antes de intubar, e sempre se perguntar, sou forçado a agir ou não sou? É uma hipoxemia crítica, é uma via aerodinâmica, o que eu posso fazer ali para tentar ganhar tempo para ressuscitar meu paciente? Tá? Se eu sou forçado a agir, isso fica realmente de lado. A ideia do forçado a agir é aquele paciente que eu olho e se ele não ser intubado nos próximos 10 minutos, ele vai ter uma parada respiratória. Então, a ideia é que apenas nesses cenários eu não pense em otimizar, reanimar antes de intubar. Tá? E aí, como intubar esse paciente? Nem sempre a sequência rápida vai ser o melhor dos cenários, ou seja, a sequência rápida pode oferecer alguns riscos a mais para intubar um paciente com a via fisiologicamente difícil. O uso do hipnótico, do bloqueador, vai gerar, né, a apneia e a transição brusca entre pressão negativa e positiva, junto com os efeitos da medicação, pode ser o pontapé final para o colapso cardiovascular do seu paciente. Então, ter cartas na manga
é importante para o especialista. Sim, a sequência rápida ainda é a técnica mais utilizada, a técnica que vai melhorar meu sucesso na tentativa, mas eu preciso ter cartas na manga e ponderar riscos e riscos das minhas intervenções. Buscar as evidências disso, né? Apesar da sequência rápida ser o método mais utilizado, a gente não tem um grande estudo randomizado que comparou randomizar sequência rápida com sequência sem bloqueador, só com sedativos, mas a gente tem estudos observacionais, bons estudos observacionais, mostrando estudos antes e depois, mostrando que, olha, usar o paralítico, o bloqueador neuromuscular, usar a sequência rápida parece aumentar a taxa de sucesso em primeira tentativa. Um estudo mais antigo, esse aqui é um estudo mais novo, feito no ambiente de ambulância pré-hospitalar, mostrando um odds ajustado aí de mais de 2 quando você usa o bloqueador, a sequência rápida, comparado com sedation only, né? Seja só a dose sedativa para entubar o seu paciente, tá? A gente tem a sequência prolongada ou atrasada, como você quiser traduzir. E o que é sequência prolongada, pessoal? Basicamente é o paciente que você chega agitado, porque ele está hipoxêmico, né? Está na UTI, está mais hipoxêmico, está agitado. Você decide entubar esse paciente, ele não fica tolerando ficar com a não reinalante, com a VNI. E você, ao invés de você sedar e bloquear esses pacientes, onde você não vai ter um tempo de apneia seguro, você faz a sequência prolongada. Você faz uma sedação para procedimento. E aqui a dose recomendada, a droga recomendada seria a ketamina, porque ela mantém um drive respiratório. Você faz lento essa dose, 0,5 miligrama quilo, deixa ele dissociado, você acopla VNI, a não reinalante, pré-oxigena ele e intuba. Tá? A evidência que favorece a sequência prolongada é um estudo metodologicamente não dos melhores, mas que traz que os pacientes que foram feitos sequência prolongada, eles se mantiveram menos hipoxêmicos dos que fizeram sequência rápida. Em relação a outras técnicas, como a ketamina, intubação facilitada com ketamina, eu não vou adentrar nesses estudos como a acordada, porque a evidência é toda descritiva. Tá? A gente vai comentar, vou mostrar alguns exemplos, mas a gente não tem uma grande evidência robusta que vai falar assim, esse paciente é 100% para acordada, para ketamina only, por conta desse estudo randomizado. Bom, não temos isso até o momento, tá? Então, seguindo para o fim aí, reconhecer é extremamente importante, reconhecer os pacientes com viés fisiológicos, hipotensos, choque index alterado, hipoxêmicos, com algum distúrbio de ácido base. Eu preciso realmente entubar? Acho que essa é a grande pergunta de $1 milhão, né? Se eu sou forçado a agir ou não nesse momento, qual técnica que eu vou utilizar? Vou tentar sempre otimizar antes do paciente, antes de entubar. Vou fazer um ultrassom beira-leito para buscar, será que é um pneumotórax, está hipertensivo, ele está tamponado? O que eu posso fazer reversível antes de entubar esse paciente? Droga, a bomba de infusão pronta, até ligado em doses baixas, usar hipnóticos mais cardioestáveis. Paciente hipoxêmico, a mesma coisa. Qual é a causa reversível dessa hipoxemia? Garantir tempo de apneia segura. Usar a VNI como método, uma estratégia de pré-oxigenação e até mesmo a oxigenação apneica, apesar da evidência conflituosa, tem algum estudo, uma meta-análise, outra que sugere que talvez você ganhe um tempo maior aí de apneia segura com a oxigenação apneica. E o cara com acidose metabólica grave, ideal que você postergue ao máximo essa intubação do seu paciente e tenta entubar ele o mais rápido possível. Aí, se você está optando por sequência rápida, você sabe que a cada 60 segundos o pH vai cair ali em torno de 0,15, o PCO2 vai subir. Então, basicamente, entubar ele o mais rápido possível, o operador mais experiente, e na hora que você entubar, ventilar no volume minuto dele para manter o PCO2 lavando, tá? Ou você vai fazer uma estratégia que a gente vai discutir, uma intubação acordada ou com ketamina. Pessoal, chave final da aula, antes de a gente entrar só em alguns vídeos de casos, o paciente ele não morre de deficiência aguda de plástico na garganta. O paciente ele não morre de deficiência aguda de plástico na garganta. Ele morre se você não oxigenar, ventilar e manter a perfusão dele, tá? Então lembre-se disso, tá? Então muitas vezes a gente vai ter aquelas pessoas que vão sugerir, vamos fazer Kolbe, que é muito melhor, intubação acordada, que vai ser muito melhor nesse paciente. Não é muito bem assim, como eu disse, é risco e risco. O Kolbe, você não vai fazer o bloqueador, então você vai ter uma pior visualização, vai demorar um pouco mais. Tem um risco de laringoespasmo. Então, o paciente está com volume minuto, assim, uma frequência de 40, quando você faz a ketamina, ele vai ficar com um volume minuto menor.
Ele não vai manter exatamente o mesmo volume minuto, talvez se demore mais. Então, quando você põe na régua entre fazer sequência rápida, entubar ele em menos de 60 segundos, ou fazer Kolbe, piorar essa visualização, risco de laringoespasmo mais demorada, talvez não compense. Me pegaram? E a intubação acordada, que vai exigir um paciente cooperativo, pelo menos 15, 20 minutos ali para você fazer toda a topicalização. Vocês vão perceber que é extremamente difícil orientar uma intubação com um laringo na sua boca. Bom, e quem fazer essa técnica, além do seu chefe meio doido, né? O paciente tem que estar cooperativo. Cooperativo, você tem que ter tempo para preparar ele, você não pode estar numa tendência de uma intubação mais imediata. A indicação clássica seriam aqueles pacientes com uma via aérea anatômica prevista muito difícil, ou seja, eu não sei, estou preocupado se eu vou acessar a via aérea superior dele, ou distorção ou obstrução. Também um paciente com a via aérea fisiologicamente muito difícil, né? Então, por exemplo, os pacientes com drogas vasoativas em doses altas, intolerantes à apneia, e que estão cooperativos, né? Eu vou mostrar exemplos para vocês. Olha esse paciente que aconteceu ontem para a gente, 40 e poucos anos, chega disfônico com estridor, 6 horas de evolução, né? A gente começou a fazer uma técnica, ele estava cooperativo, acordado, estável hemodinamicamente, mas a gente estava seriamente preocupado se ia passar um tubo pela região traqueal dele. Então, isso é um atomizador que está dando lidocaína na via aérea dele, a gente está topicalizando, ele está olhando para a gente ali todo momento, tá? A gente vê pus na região, uma epiglotite importante, e a gente não consegue ver a via aérea desse paciente. E aí a gente vai com o buge, imaginando sempre... aí a gente pode perceber, né, que o buge ele precisa de uma destreza de técnica também, né? Então, por isso que é importante treinar o buge, né, para você ganhar expertise. Então, imaginar sempre ali então, a epiglote como a bandeirinha do golfe, né? E a gente ainda continua na dúvida, será que vai passar um tubo ali ou não? Vamos ver. O paciente a gente tem algum tempo, tá? Ele está ali no catéter recebendo oxigênio, mantendo, não tem uma hipoxemia grave. Vamos lá, mirando sempre. Buge passou, confirmação tátil de anel traqueal. Vamos passar um tubo 7, ali 6,5, para ver se passa. Isso, o paciente está acordado com um bulge traqueal, tá? Para mostrar a importância da topicalização. O tubo passou, o paciente está entubado, liga a sedação em dose leve para o paciente ficar um RAS -1, tá? Então, essa é a intubação acordado, e assim, isso é uma técnica que eu venho tentando aprimorar nesses últimos anos, e eu percebo que você precisa ter uma lidocaína 5%, tá? E lidocaína 5% em gel, tá? Para a gente fazer o que a gente chama de pirulito de lidocaína. Quando a gente está pensando em intubação acordada, a gente tem que pensar em 3 áreas que a gente quer topicalizar. O glossofaríngeo, que é onde a gente vai deixar a ponta do laringo, e isso, basicamente, por isso que a gente precisa de um anestésico tópico em gel, para topicalizar essa região. Aí depois, com o atomizador, como vocês viram, a gente instila lidocaína 2%, o melhor seria 4% na região traqueal, para você conseguir fazer anestesia de toda essa região. Bom, essa é uma via aérea acordada de um paciente em choque séptico grave. Ele estava super acordado, era uma hipoxemia, ele estava com uma pneumonia. Então, você vê, todo lado dele, a gente está fazendo uma gentiloscopia, né? Não está fazendo uma grande força. E eu converso com o paciente. Tubo passado, sedação ligada, então a gente não faz nenhuma droga em bolos para ele. A gente não faz etomidato em bolo, a gente não faz ketamina em bolo, a gente não faz midazolam em bolos, não tem nada. Então a gente tira esse efeito vasoplástico da medicação. Então, né, teoricamente, né, a ideia de você não fazer nenhuma medicação é para você evitar o efeito vasoplástico das medicações. E a ketamina, a indução com ketamina, é quando o paciente, eu vou mostrar a indicação, mas essa é um paciente lúpica com choque séptico, estava super agitada, e não tolerava a apneia por conta da hipoxemia grave dela. Então, ela ficava com catéter nasal com alto fluxo, mantendo ali uma saturação de 88, 86, enquanto a gente intuba ela, tá? Então, basicamente, para finalizar, olha esse caso que a gente pegou também recentemente, um paciente com angioedema de língua. E se a gente botar ele, qual seria a indicação de fazer ketamina e não acordada?
Então, indicação de intubação. O paciente está parado ou preparada? Se sim, vai ser o algoritmo da parada, isso é uma outra discussão. Forçado a agir ou não. Se é um paciente forçado a agir, ou seja, ele vai parar nos próximos 10 minutos se não intubar ele, a ideia é que faça uma sequência rápida em preparação dupla. O que seria isso? Sequência rápida em preparação dupla, uma intubação em 4 mãos, onde uma pessoa está laringoscopando e a outra está preparando para fazer a via aérea cirúrgica, a crico. O Rafael olhou, falou assim, Ian, não passa? Eu vou, abro a membrana e faço a crico. Ah, não é forçado a agir. Tem sinais de via aérea difícil? Olha esse cara. Eu não preciso saber nenhum mnemônico de cara para saber que vai ser uma via aérea difícil. Eu estou confiante quanto à intubação orotraqueal e reoxigenação? Meu amigo, não, né? Você tem ali, você não sabe onde vai botar o laringo. Né? Então, não estou confiante. Ele está cooperativo? Não, está cooperativo. Eu tenho tempo. É um angioedema que a evolução está 6, 8 horas. Ele não está com falência respiratória. Está um pouco celoreico, mas eu vou tentar contornar isso. Opa, tá. Então, vou tentar uma técnica acordada, uma técnica nasal, vou ver se passa um fibro, vou topicalizar, vou tentar planejar melhor essa estratégia de via aérea. Opa, ele não está cooperativo. Opa, ele não está cooperativo, eu não sei se eu vou conseguir acessar a via aérea dele superior. Talvez eu faça uma sequência rápida em preparação dupla, mais uma vez. Sequência rápida com alguém preparando de imediato para fazer a corte na membrana dele, para fazer a crico, ou eu vou fazer um Kolbe. A ideia do Kolbe, só usar ketamina, não vou gerar apneia nele, vou tentar laringoscopar, e aí eu falo, opa, não passa. Eu vou ofertar um oxigênio e vou fazer uma crico com ele dissociado. Tá? Então é exatamente o que aconteceu nesse caso. O paciente tinha uma obstrução alta, eles tentaram laringoscopar, não conseguiram, porque eles tinham obstrução, não passavam tubo, eles deixaram o paciente dissociado em VNI e fizeram a crico. Tá? É muito melhor você fazer uma crico no paciente que não está apneico, com a saturação caindo progressivamente, com você ofertando algum grau de oxigênio para ele. Então você vê a calma do procedimento. E a crico é um procedimento muito mais tátil, é muito mais tátil do que visual. Você não vê a membrana, tá? Então a gente consegue perceber o paciente dissociado na VNI, passando, manipulando, passou o buge, uma técnica bisturi, dedo, bisturi, buge, passou o buge, cânula traqueal ou um tubo orofaríngeo ou um tubo tamanho 6, tá? Cuidado de fazer essa técnica, pessoal, primeiro, vai piorar sua visualização, tá? Sempre de preferência tente já com sua melhor tentativa, vídeo laringo e buge, usar a dose 1 a 1,5 mg quilo de ketamina, sempre fazendo de forma lenta, mas cuidado com laringoespasmo, cuidado com vômito, é uma técnica sim arriscada, que pode dar laringoespasmo e você quebrar todo o seu planejamento. Ian, laringoespasmo é raro. Então vamos imaginar, né? Você está entubando um paciente porque está com 6,9 de pH, você não quer gerar apneia, você quer entubar ele rápido. É o laringoespasmozinho. E aí é o momento que você fala, putz, vou ter que bloquear ele, né? Ou espero passar, tento fazer uma pressão no paciente, mas é isso, era um paciente crítico, eu preciso entubar ele rápido e agora eu tenho laringoespasmo. Pessoal, falando muito, né? Vou só resumir para vocês, ressuscite antes de entubar o paciente, repensa nas estratégias, busque sempre o sucesso na primeira tentativa, ganhe expertise na técnica de vocês, lembre-se do Vortex, na abordagem Vortex, que os australianos fazem, que a ideia é que sempre que a nossa tentativa começa, a gente vai ressuscitando o paciente, vai caindo a saturação do paciente, a gente tem que reoxigenar ele. A gente vai começar com o AMBU, com a bolsa válvula máxima. Se a gente não consegue, a gente vai para a máscara laríngea. E se não consegue, ali a base desse furacão é a via aérea cirúrgica. E a gente só vai tentar novas tentativas de intubação, sempre em áreas verdes, né? Porque o paciente ele não morre por falta de plástico na garganta, ele morre se não reoxigenar. Muito obrigado. Estou aberto a dúvidas e a discussão. Espero que vocês tenham ouvido aí. A última vez que eu dei uma aula, o áudio não estava funcionando. Ouvimos sim, Ian, perfeitamente. Ótima aula, parabéns. A gente tem. O Rafael quer fazer as perguntas aí? Deixa eu só acessar aqui. A gente está com perguntas aqui no
A Karine Oliveira pediu para depois colocar o título do artigo que falou agora sobre estresse psicológico, passou rápido. Raíssa, quando é que essa aula vai estar disponível já? A gente pretende botar logo, imagino, né? A nossa agora tá indo mais rápido. Até no comecinho da aula eu avisei o pessoal que as últimas agora entraram todas no YouTube. Até se o Ian puder passar pra gente a listinha da bibliografia, a gente pode colocar a bibliografia que você usou, né, na descrição do vídeo no YouTube, para o pessoal que quer ler Tá. mais, até o Barco também, né, que o estudo aí seu, Uhum, parabéns pelo seu e do seu grupo, né, de estudos. uhum. Muito bacana. Obrigado. Eu E queria aí? fazer uma pergunta, assim, que eu acho que uma das partes mais importantes, né, eu ia comentou bem, é essa preparação, né, e eu acho que é importante isso, né, assim, verbalizar, né, qual que vai ser o plano A, qual vai ser o plano B, qual vai ser o plano C, antes de começar, né, esse P de preparação aí eu acho que é o mais importante. Eu queria perguntar para o Ian como que você costuma fazer isso na prática. Eu vi que em alguns lugares que você trabalhei tem o carrinho, achei lindo o carrinho, maravilhoso, Uhum. né? Com cada gavetinha É, A, gavetinha do plano A, gavetinha do plano B, perfeito. é, cara, Como excelente fazem? pergunta, Raíssa. E quando a gente estava olhando os dados do barco, na multivariado, o que tem um efeito protetor, um deles é o uso de checklist, tá? Então, o uso do checklist te dá essa ideia de preparação mais formal, né? É um odds ali de 0,75, né? Com P significante, estatisticamente. E a ideia de você verbalizar, a ideia é tomar uma decisão racional num ambiente de calma. É quase o pré-meditate maloro. Gente, o plano A é esse. O R1 vai entubar com laringo e bush. Se ele falhar, se cair abaixo de 90, a Raíssa vai me avisar, a gente vai reoxigenar ele com o ambu. Se a gente falhar com o ambu, vai ser a máscara larinja. A máscara larinja vai entrar se a gente não conseguir reoxigenar o kit de plano C, o acrico, tá? E nesse momento, a gente pode discutir uma tentativa, a última tentativa com um médico mais profissional, mais especializado, antes de fazer a cricotiloidostomia, mas é alguém já preparando, um paciente que já perdeu a saturação, é um médico mais especializado no momento, com o melhor dispositivo, olhar, tentar entubar, senão alguém tem que estar preparando para fazer a cricotiloidostomia. E verbalizar ajuda muito no controle de estresse da equipe também, tá todo mundo alinhado, né? O intensivista, o emergencista trabalha em grupo, né? Diferente quando a gente vê um anestesista performando, ele tem tudo no cantinho dele ali, ele vai fazendo tudo ele mesmo. Aí quando a gente está falando da terapia intensiva, a gente tem que falar às vezes, oh, cara, alguém pega a laringe ali. E eu gosto sempre de determinar quem é um runner, né? Tem o runner, vai ser o runner que vai buscar alguma coisa se faltar, né? Vai ser o runner, que é a pessoa que vai buscar. Porque senão fica aquela coisa, quem é que vai pegar, não sei o quê. Aí fica, não, eu vou não, se for, quem vai pegar? Então, uma pessoa que é o runner. Então, verbalizar é extremamente importante nessa etapa da preparação. Muito bom. E eu acho que e você vê algum papel assim para uso entre emergencista, intensivista da fibra bronco, da bronco nesses sinais de emergência, porque isso é uma coisa que a gente explora pouco ainda, né? Mas eu acho que é um caminho aí bacana para a gente explorar nas nossas áreas. Com certeza, acho que a gente tem uma limitação do material, que é um material caro. Definitivamente, quem cuida de paciente crítico, aquele é um paciente do angioedema, é um paciente que a gente tubou com o naso, né? Então, a abordagem nasal nesses pacientes onde é via oral, vamos pensar numa UTI pós-operatória de alguma cirurgia bucomaxila, onde o paciente não abre a boca, né? A intubação nasal tem que estar sempre disponível, ou a abertura bucal limitada, onde só passa o fibro, um tubo 6. Então, com certeza a intubação com fibro tem que ser um skill aí que o médico do paciente grave tem que saber. Isso aí, mas eu não sei se vocês têm essa impressão, como é que é fora daqui. Eu tenho a impressão que a gente ainda tem muita evidência já consolidada, né? Como tu falou ao longo da aula, né? Vídeo laringo, tubo com guia, e que não são, nem falando em bloqueador, né? Jamais consolidada, é há mais tempo, né? São situações que, apesar da gente já ter uma evidência na literatura de benefício, ainda não são empregadas. Não sei, em alguns lugares talvez seja realmente por falta de recurso, né? Por exemplo, por causa do vídeo, né?
mas em outros lugares eu tenho a ideia que a gente tem esse recurso e falta ainda o treinamento ou a cultura. Mas acho que também tem que lembrar que a falta do recurso também muitas vezes vem da falta de priorização da gente, né? Inclusive junto aos nossos gestores, né? A gente não faz essa indicação ao gestor de que isso aqui é importante, isso tem que ser uma priorização, por exemplo, aquisição de vídeo laringo com treinamento, né? Perfeito. Rafael, eu acho que para eu responder essa pergunta, eu vou dar um exemplo prático, que é o uso de capnografia, né? Capnografia é tão importante, é o padrão ouro para a gente confirmar intubações. Quando eu falei para os americanos que a gente checa as intubações com breath sounds, assim, que vocês são incas, né? Como assim, né? Naquele barulho do paciente, como é que a gente está escutando ali o breath sounds? Então a gente já viu, com certeza, todo mundo que trabalha com paciente crítico, já viu intubação esofágica, onde a gente achou que estava intubado e não estava, e o paciente parou. Então, a capnografia é importantíssima, né? E aí que tá, eu tenho certeza que no centro cirúrgico tem um capnógrafo, tenho certeza, né? Então, por exemplo, no Hospital de Clínicas aqui de São Paulo, a gente teve que batalhar muito para mostrar, olha, esse é o material, na ordem de pedir o material, o departamento de emergência também quer. Então tá, então era só vocês pedirem, né? Porque a compra já é feita pela anestesia. Assim como o vídeo laringo, eu tenho certeza que a equipe compra para manejar, né? Então, lâmina de vídeo laringo, então é muito mais o gestor entender e a importância de ter o especialista em terapia intensiva em emergência é que a gente quer fazer carreira nesse local. Não é mais uma carreira de passagem, né? A gente quer ficar no local, a gente não quer só ser resiliente e suportar ali a falta de material, a gente quer melhorar, né? A gente quer melhorar a nossa prática, melhorar nosso ambiente, ser antifrágil e adaptar e melhorar a nossa cultura. Então, eu acho que precisa fazer essa conscientização com os gestores e ver o que o centro cirúrgico já pede e pedir para a UTI também, para emergência. Beleza. A Karine elogiou também o carrinho de intubação, fez sucesso aí o carrinho, tá? E a Karine perguntou assim: quem faz a crico, o cirurgião ou o intensivista? Boa. A resposta para essa pergunta, Karina, é todo mundo que se propõe a intubar um paciente crítico tem que saber fazer uma crico, né? Eu digo isso porque a gente tem um caso emblemático no Reino Unido, que depois vocês podem pesquisar, que chama Emily Bromley, né? O caso da Emily Bromley foi uma paciente que foi fazer uma anestesia de uma cirurgia de otorrino, né? E é uma paciente que não conseguiram intubar e ficaram tentando. O paciente teve danos cerebrais irreversíveis e faleceu. A ideia do Vortex traz justamente isso. O paciente ele não vai morrer se você não conseguir entubar ele pela boca, mas vai morrer se não conseguir oxigená-lo, tá? Então, a crico é uma habilidade que quem lida com manejo de aérea tem que saber. Puta, Ian, mas quantas cricos você já fez na vida? Duas. Já fiz duas cricos na vida. Quanto um médico especialista faz? É essa média. 40 anos de terapia intensiva, de emergência, os caras vão fazer 3, 4. Tá, e aí, como é que a gente vai treinar? Que é o próximo, a pergunta. Como é que eu vou treinar um procedimento que eu vou fazer 4 vezes na vida? Bom, os americanos, eles recomendam você, cada centro ter um modelo 3D, né? E treinar mentalmente os procedimentos. Com essa mão vou fazer o corte aqui, vou palpar aqui, uma vez por mês. Tem um treinamento, uma reciclagem com os contratados, os médicos assistentes, os residentes, que todo mundo fala, eu fiz essa crico e essa crico salvou o paciente. Então, você não vai fazer muitas cricos na sua vida, mas as cricos que você fizer vai salvar a vida de um paciente. É o que a gente chama de HALO, né? High Acuity, Low Prevalence. Então, são procedimentos que precisam de uma habilidade manual ali, acurada, treinada, mas você não vai fazer todo dia. Você não vai fazer uma vez por semana, não vai fazer uma vez por mês. E se alguém está fazendo uma crico uma vez por mês, tem alguma coisa de errado. Rafael, Lembrando que a gente muitas vezes vai ter locais que não tem acesso ao cirurgião, né? De poucos procedimentos Exato. que a gente vai fazer, né? Vai daí, Raíza. eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que eu vou passando as perguntas do Mentimeter, daí se vocês forem lembrando de mais coisas, daí podem me interrompendo e a gente vai comentando também, tá? Aqui.
Vocês estão vendo? Sim. Então, né? Essa primeira questão era aquela paciente que já foi feito 3 tentativas e o paciente já está sedado e bloqueado, né? E está saturando 85% e sem sucesso na ventilação com ambu. Não está conseguindo ventilar o paciente. Então, qual deve ser o próximo passo? Se conseguir ventilar, é tranquilo, né? Você está ventilando, o paciente está na mão, está saturando, vai saturar bem, você vai progredindo com mais calma, mas nesse caso não está É, ventilando. Então, a gente tem que partir para um próximo dispositivo aí isso. que não. Supraglótico, extraglótico no geral, né? Lá, a máscara laríngea, acho que é importante conhecer que tipo de máscara laríngea você tem no carrinho de vocês, né? Eu não sei que tamanho usar, não sei como usar. A máscara laríngea conversa com vocês, então ela é escrita no cabo dela. Eu sirvo para paciente de tantos quilos, eu sou número tanto, me introduz até aqui. Tá? A técnica não é difícil, precisa de algum detalhezinho para usar de primeira geração, principalmente, mas umas lâminas mais rígidas é bem mais fácil. Umas máscaras mais endurecidas de nova geração são mais simples de serem usadas. Nesse caso, acabou não sendo proposta a ideia do vídeo, né? Ali, o caso já era três falhas com laringo direta, né? É, É, é que eles e não estavam aí é conseguindo basicamente isso. ventilar, né? Então, acho que passou para o supraglótico para até trocar o plano, né? Para agora vamos pegar o próximo plano, né? Agora vamos garantir a ventilação e mudar a estratégia, né? É, Assim, eu acho que isso geralmente quando a gente já pega a mão com o vídeo laringo, né? Geralmente começa já com o vídeo direto, né? Dificilmente vai primeiro com o laringo normal e depois se falha, vai para o vídeo laringo. Na disponibilidade do vídeo laringo, já com o treinamento do vídeo laringo, geralmente acaba indo já começa com o vídeo laringo. Vocês têm feito assim? enfim, na nossa prática, como a gente trabalha com residentes como eu disse, é um dispositivo que precisa de uma curva de aprendizado. Né? Você aprender, é que nem a gente falar assim, esse dispositivo para VR é difícil, quando você não consegue entubar. Videolaringo Boost, quando você não consegue entubar. E aí você vai lá, tenta, e quando tem a VR que você não conseguiu entubar com o laringo direto e o fio guia, você vai usar o dispositivo que você está usando pela primeira vez ali, né? Então, eu costumo, como trabalho com residente, e a ideia é que, principalmente, é disponível tanto bugie, vídeo laringo, lâminas reutilizadas, lâminas não reutilizáveis, que se façam em toda a primeira tentativa para você ganhar expertise e curva de aprendizado no dispositivo. Opa, passei reto, mas essa aqui era a pergunta da succinilcolina, né? Só quando, nesses casos, para lembrar as contraindicações dela. E eu acho que isso pega É. bastante emergência também, né? O politrauma esmagado que vai chegar lá. Assim, a succinilcolina a gente está cada vez mais usando menos. Assim, Uhum. digo isso porque é uma droga com contraindicações e com um efeito colateral que pode ser fatal para o doente, que é uma hipercalemia que vai gerar uma instabilidade elétrica. Quando a gente está falando de pacientes saudáveis, assim, que a variação do uso do potássio com bloqueador vai ser em torno de meio ml a 1 ml. Mas quando a gente está falando de pacientes queimados há mais de 24 horas, doenças neuromusculares, que eu não sei também quando está o potássio de base do paciente, essa variação no paciente que tem um receptor que eu não sei como é que está a distribuição, pode ter uma variação muito maior, né? Então, chega o paciente, se vão entubar, por exemplo, um paciente clínico que está na enfermaria de clínica médica, internado para um AVC há tanto tempo. Então, se você botar sempre a forma de pensar que doente mais clínico, eu vou e com policomórbido, eu vou usar o rocurônio, né? Sim, ele é um pouco mais caro, é importante falar isso, é um pouco mais caro que essa succinilcolina, e ao cabo que eu sempre opto pelo rocurônio. A succinilcolina eu fico mais reservada no paciente que eu preciso reavaliar ele mais precoce, o TC é grave, e o neurocirurgião vai querer ver, avaliar, entender como é que está o prognóstico neurológico. Eu sei que em 30 minutos as drogas de intubação não estão fazendo mais efeito, né?
E acoplar o paciente no ventilador ali logo após, ver mecânica com rocurônio, ter uma vida maior, também é extremamente importante. Acho que na intensiva a gente tem usado cada vez menos a succinilcolina também. O duro que às vezes é o que tem mais rápido acesso, né? Porque o Rocurone acaba ficando em geladeira, então às vezes o que tem em carrinho, assim, pronto acesso é a succinil. Mas lembrar aí realmente das contraindicações. A maioria acertou, então, que seria possível usar nesse caso, paciente aqui com uma injúria renal, mas sabidamente com potássio normal. E o próximo é qual desses pacientes não seria indicado o uso do bloqueador? Então, esse aqui é parecido com os casos que o Ian mostrou, ali de você ir para aquela parte do algoritmo que tentaria provavelmente uma intubação acordado, né? E aquele paciente com abscesso peritonsilar, um abscesso, uma possível obstrução da via aérea, que se o paciente tivesse colaborativo, possivelmente o mais seguro seria tentar, por exemplo, uma intubação acordado e não usar o bloqueador, né? É. Assim, da asma ali, que foi a segunda colocada, a ideia é de preoxenar, assim. Então, ele pode estar com uma crise de asma, mas se ele tá, a gente consegue tratar a asma, a gente vai tentar preoxenar não invasiva, depende de quanto que vai estar a saturação dele ali, para em relação à insuficiência respiratória dele, a hipoxemia melhor dizendo, tá? Então, só o fato da insuficiência respiratória por crise asmática não é uma contraindicação ali para você bloquear o paciente. E como eu disse, é risco e risco, né? Tanto o masculino com abscesso, você pode fazer uma sequência rápida, mas você vai fazer com uma preparação dupla, porque é isso, você não sabe se você vai conseguir acessar a via aérea superior dele, tá? E se você precisa ter um plano B de imediato, porque ele vai estar apneico e você não intuba, não ventila, porque tem uma obstrução alta. Então você precisa ter um plano B de imediato, por isso que a ideia é da preparação dupla para a via aérea cirúrgica. Perfeito. E a técnica de intubação acordado também é uma coisa que eu acho que a gente precisa avançar bastante, né? Que seria muito, muito útil, muito bom se a gente tivesse mais difundido na emergência e na UTI. São Com vários certeza. casos, né, que se É, beneficiariam. E são métodos para melhor visualização para IoT. A maioria acertou aí também. Seria aquela técnica de auxiliar e oposição da cartilagem tireoide, né? Que o Ia comentou, que pode ser feita ou por um auxiliar junto ali, ou pelo próprio intubador ali no início, né? Posicionar a cartilagem para melhorar a visualização. Certo? Foram essas questões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no, no QIA aqui. O pessoal pensou em mais alguma pergunta? Um tal de Bruno Bezem, não sei se vocês conhecem. Eu tô aqui, mesmo cirurgião, às vezes, não é treinado para crico, né? E pode insistir com a realização da tráqueo, né? Um procedimento mais demandante, inclusive de tempo e técnica, né? Que a gente uhum, quer uma via aérea rápida, né? é. Uhum. Bacana, pessoal. Mais alguma coisa? Senão acho que a gente vai encerrando E era o que tinha ali nas nas perguntas. Muito questões. obrigada, Ian, pela aula, foi excelente. Se você puder depois, então, encaminhar para a gente a listinha da bibliografia, a gente coloca lá na descrição do vídeo, pessoal, para aprofundar aí o estudo de manejo de via aérea. Muito obrigada, Rafael, também Perfeito. pela companhia aí na moderação. Nada, eu que agradeço a companhia, Reisa. Semana que vem estamos de volta. Isso, quarta-feira que vem, 17 horas, pontualmente. A gente está aqui novamente com a nossa próxima aula. E lembrem de se inscrever para a aula lá no site da MIB. Na página inicial sempre vai estar o painel lá da próxima aula para se inscrever. Provavelmente deve entrar amanhã. A partir de amanhã já entra a inscrição para a próxima quarta, certo? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, gente. Valeu, Até pessoal. mais. Tchau, abraço, tchau, tchau.